Irmãos, nós estamos, esse mês de agosto, já estamos, hoje é o dia 25 de agosto, último domingo do mês, e nós estamos com o tema, quem sabe? Não ouvi, irmãos. Deus presente. Os irmãos estão atentos, é que eu tenho um problema de memória, às vezes eu esqueço. Deus presente. E nós estamos, como eu disse, no último fim de semana, ou melhor, no último domingo, porque ainda tem mais um, mas estamos no último domingo, e eu estava pensando, já ouvimos devocionais maravilhosos esse mês, já ouvimos pregações que nos impactaram, desde o primeiro domingo, e eu orei ao Senhor, pedi, e o Senhor me levou num texto que é muito conhecido nosso, um texto que nós já ouvimos, já lemos, já falamos, e eu queria compartilhar algo com você nessa manhã. Você que está aí também na internet, você que está na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vai ouvir essa palavra, eu peço a Deus que ela te alcance e que fale com você como ela falou comigo, quando eu estava procurando algo e meditando naquilo que o Senhor queria falar comigo, primeiramente. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós, quando subimos aqui, quando nós temos a oportunidade de trazer algo da parte de Deus, primeiro o Senhor fala conosco. Primeiro Ele fala conosco. Olha, é isso. Você precisa disso, você está assim, ou faça isso, ou não faça. Primeiro é conosco. Os irmãos que aqui têm esse hábito, né, de estar trazendo palavras, de estar aqui falando, ou mesmo cada um de nós, quando temos a oportunidade de trazer algo, nós entendemos que o Senhor, Ele quer falar comigo, com você. Então, eu pedi ao Senhor que Ele falasse comigo. E Ele me levou num texto, como eu disse, e eu queria ler já de início, e depois nós vamos estar no Salmo, no livro de Salmo, no capítulo 46. É um salmo conhecido. É o Salmo 46. Salmo 46 nos fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Em outra tradução, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Este salmo, como eu disse, ele fala por si só aos nossos corações. É um salmo maravilhoso. É um dos salmos que tem, né, dentro da igreja, dentro da nossa vida cristã, nos protegido, nos
nos elevado, né, e nos trazendo a certeza de que Deus está presente em nossas vidas. Deus é conosco. E, como eu disse, eu pedi que o Senhor falasse comigo. E, entrando nesse salmo, eu procurei saber em que situação esse salmo fora escrito. E nós vamos ver aqui, eu gostaria de estar falando com os irmãos também sobre isso, mas antes, você já se sentiu fraco diante de alguma situação? Que pergunta, né? Claro que sim. Você já se sentiu fraco, desprotegido, descobriu que era impotente face a alguma necessidade, algum problema? Uma pergunta, é isso. Você já se sentiu dessa forma? Então, você está dentro deste salmo, da característica desse salmo. Você precisa ouvir este salmo. E eu continuei pensando que todo mundo, como eu disse, já passou ou está passando por alguma dificuldade. E esse sentimento, ele é familiar, ele é igual para todos. Ele é igual para todos nós. E acho que quando nós passamos por alguma adversidade, por algum momento difícil, o primeiro sentimento que nós sentimos é medo. Você já sentiu medo? Medo por saber que nós somos incapazes, que nós somos limitados. Medo em saber que nós somos limitados, muitas vezes para enfrentar o que nós temos pela frente. Eu já me senti assim por várias vezes. Eu tenho certeza que se nós perguntarmos aqui, ou você que está em casa pode estar pensando, uma situação em que você sentiu medo, uma situação em que você se sentiu fraco, incapaz. Você vai lembrar de várias. E o Salmo 46, que me chamou a atenção, ele ficou conhecido como o Salmo de Lutero. Os irmãos, com certeza, também já ouviram falar sobre Lutero, o reformador, né? Aquele que deu o start na reforma. E quando pensamos em Lutero, muitas vezes nós associamos a carta de Romanos, que também, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17, nos diz uma palavra que também foi como base da reforma protestante. O justo viverá da fé, aquele versículo conhecido nosso. Mas ele também estudava o livro de Salmo, ele gostava do livro de Salmo, né? Muitas vezes, o livro de Salmo, e este Salmo 46, era o seu salmo preferido, podemos dizer assim. Quando ele sentia-se desanimado, quando ele sentia-se deprimido, você já se sentiu assim? Talvez você esteja assim. Talvez passemos por situações que nos levem, talvez não hoje, mas amanhã, quem sabe, desanimado, deprimido. Mas crente fica dessa forma, Marco? E eu tenho uma resposta, fica. Crente fica desanimado. Não importa nós virmos aqui, é importante sim. O que eu quero dizer é que não basta nós entrarmos aqui, louvarmos a Deus com hinos maravilhosos como nós louvamos, mas nós sentimos-nos deprimidos, desanimados. Muitas vezes isso pode vir nos acometer. E quando ele sentia-se desanimado, como eu estava falando, ele tinha várias pessoas, ele chamava amigos, pessoas, e entoava junto, lia junto, celebrava junto dentro deste salmo. E por isso, este salmo falou ao meu coração. Certa vez ele declarou, cantamos este salmo para louvor de Deus, porque Deus está conosco. E milagrosamente preserva e defende a sua igreja e a sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra todos os assaltos do mundo da carne e do pecado. Por que ele falou dessa forma? E aí é onde eu gostaria de estar falando com os irmãos. Este salmo, quando ele foi escrito,
Qual era o contexto histórico da época, quando o salmista escreveu este salmo? Porque os irmãos sabem que os salmos, e assim como toda a palavra, né, ela não segue uma ordem, vamos dizer assim, cronológica, mas existem escrituras, existem citações que referem-se ao passado, à história do povo de Israel. E como nós falamos no começo desse mês, o pastor, quando mencionou esse tema, ele disse que nós iríamos caminhar pelo Velho Testamento, buscando citações, ocasiões, principalmente do povo de Israel. Momentos em que eles passaram, em que eles puderam ver que Deus era presente na sua vida, na sua caminhada. E esse salmo, ele não foi diferente. O Salmo 46, ele tem como pano de fundo histórico o livro, se você puder, depois, na sua casa, nós não vamos ler toda essa passagem, lá no livro de Reis, no capítulo 18 e 19, os irmãos não precisam colocar no texto, mas para que você entenda, livro de Reis 18, 19, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 32, e Isaías 36 e 37, nos fala sobre uma passagem sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém. E narra para nós um contexto de que Israel estava vivendo naquela época. Mais precisamente a tribo de Judá. E como Deus dera livramento ao seu povo. E nos mostra como Deus é presente nas nossas vidas. Por isso que eu falei no início, se você estiver passando momentos como esse, se você se identificar como aquele povo, naquela situação, você vai ver que Deus é presente na vida dos teus servos. Deus está presente conosco. E como eu estava dizendo, o cenário era esse. Aquela região do mundo, ela, como ainda hoje, né, é uma região politicamente instável. E não era diferente naquele tempo. Os reinos se erguiam e caíam, e reinos havia, durante aquela época, né, havia uma constante tensão entre as nações. Uma constante tensão entre as nações. E naquele momento, um reino que estava em apogeu, um reino que estava entrando, né, crescendo, era o reino do Império Assírio, que se agigantou, cuja capital era Nínive, e tornou-se uma potência. E levantou-se o Império Assírio, já com o seu rei, que vocês já devem ter ouvido falar, Senaqueribe. Senaqueribe, que é onde cita como essas referências que eu falei. E esse homem, esse rei, ele colocou em sua mente que ele queria conquistar até então o Egito. Mas para chegar ao Egito, ele precisava passar por Jerusalém. Ele já havia subjugado vários povos ao leste, inclusive Israel, né, com aquelas 10 tribos, já havia sido tomada, mas ele precisava passar por Jerusalém. Ele não era uma força como ele gostaria que fosse. E naquela passagem, naquela caminhada, até que ele chegasse ao Egito, ele precisava, como eu disse, passar por Jerusalém. E naqueles dias, o rei de Judá era Ezequias. A palavra nos diz que Ezequias era um homem bom, um homem esperto, um homem que andava nos caminhos do Senhor, era o rei de Judá e fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Eu estou contando essa história para que os irmãos entendam qual era o cenário, como funcionava, como aconteceu e por que esse salmo foi escrito. Então, espero que os irmãos estejam acompanhando. Quando nós lemos a Bíblia, eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, é bom que a gente procure entender esses cenários históricos, principalmente o Velho Testamento.
É importante a gente entender como funcionava, como agia, por que acontecia muitas coisas. E o mais importante, façam perguntas para si próprio. Você está lendo, fala, por que é isso? Não que você esteja duvidando, não é isso. Mas é uma forma da gente ir a fundo naquilo que Deus quer falar conosco. E de uma passagem você vai para outra e você consegue entender o que Deus está querendo nos falar. Nós podemos, sim, ler esse salmo, mas por quê? Qual era o contexto? Por que esse salmo foi escrito? Por que essa palavra ou aquela citação? Então, esse era o cenário. Ezequias era homem temente a Deus, inteligente, piedoso. Ele assumiu o reinado com 25 anos. E em 14 anos antes já havia sido tomada Israel. E depois de destruir o reino do norte, Senaqueribe estava às portas de Jerusalém. Ele fez um cerco na cidade durante 6 meses. Naquela época, quando queria se tomar uma cidade, você fazia os cercos e derrubava as muralhas e entrava na cidade. Era dessa forma. E Senaqueribe, rei da Assíria, havia feito isso contra Judá. E toda Judá estava dentro do palácio, dentro das torres, dentro das muralhas que Ezequias havia levantado. Senaqueribe tentou intimidar a Ezequias. Senaqueribe, ele tentou mostrar, e muitas vezes ele diz a palavra nesses textos que nós lemos, lá de Isaías, de Crônica, que ele difamou, ele blasfemou contra Judá e contra o nosso Deus. Ele pôde colocar à prova a grandeza do nosso Deus. Ele pôde enfrentar de uma forma, muitas vezes, vamos dizer assim, até tirando, como nós diríamos hoje, tirando o sarro ou desmerecendo o poder de Deus para livrar aquele povo. Será que vocês não sabem que aquele Deus que não pôde livrar lá atrás, Ele também não vai poder livrar vocês? Israel estava cercada, Israel estava tomada, Judá estava preso nas muralhas. Mas nós vamos ver, nesse texto, que nós servimos um Deus que é infinito. E isso me chamou a atenção. Nós servimos um Deus que é infinito. É um Deus que foi com eles. E, ao mesmo tempo, é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Por exemplo, aqui ele não está vendo números, pessoas. Ele não vê pessoas aqui. Ele vê vidas que confiam nele, que sabem que ele está presente. Ele vê pessoas que precisam da sua ajuda. Pessoas como eu, como você, que estamos necessitando de um Deus presente. Aquele povo estava cercado, aquele povo estava nas muralhas, atrás das muralhas, a ponto de ser destruídos. Mas Deus conhecia a história daquele povo. Deus tratava com aquele povo. Deus conhece a nossa história hoje aqui, irmãos. Deus conhece a minha história. Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que você vai passar. Ele sabe quando nós vamos chorar. Ele sabe quando nós vamos sorrir. Você já pensou nisso? Como você é importante? Como você está? Como diz a palavra, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. E aquele povo, por um momento, ele se esqueceu. Ele achou que Deus não poderia livrá-lo. Que Deus não era o Deus da aliança. Nós ouvimos aqui domingo passado o pastor falando da aliança que Deus fez com Abraão. Deus permanece fiel em nossas vidas.
Deus permanece fiel em nossas vidas. Ele é o Deus presente. E quando nós falamos Deus presente, é aquele Deus que esteve com a tribo de Judá e é o Deus que está com você hoje. É o Deus que está com você na sua casa. É o Deus que está com você no seu trabalho. É o Deus que está com você quando você está deprimido, quando você está ansioso. Deus é um Deus presente. É isso que nós temos ouvido. É isso que nós temos vivido em nossas vidas. Quantos Senaqueribes se levantam diante de nós? Este salmo, ele não é sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre Ezequias, sobre Isaías, mas ele é sobre o Deus presente, que pode nos livrar. Deus não é para nós, Deus não é uma tese, Deus não é uma proposição, Deus não é algo que você possa falar, é isso, é aquilo. Deus está aqui e Ele é vivo, Ele é todo poderoso. Mas por vezes nós, como eu disse, nós nos esquecemos disso. E uma das características, quando nós passamos por alguma tribulação, eu lembrei, quando eu estava rascunhando aqui, uma das características, quando nós passamos por tribulação, vejam, por pressão, por momentos de adversidade, de angústia, até mesmo de angústia, é nós enfraquecermos a nossa memória. Você começa a esquecer do Deus que você serve. Você começa a divagar nos seus pensamentos. Você começa a pensar que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Essa é uma das características, essa é uma dos acontecimentos. Quando nós vemos a adversidade, quando nós estamos de frente para o problema, aquele problema parece se agigantar e ser maior, até mesmo do que o nosso Deus. Ou isso acontece só comigo? Os irmãos estão entendendo? Amém? Vão dormir, irmão, por favor. Me deixem. Não me deixem. E aquele apagão, às vezes, acontece na nossa memória, na nossa vida. E aquele povo pareceu, por um momento, que Deus não era tão poderoso assim. E aí, voltando ao Salmo 46. Vejam que esse Salmo ele é dividido em três etapas. Se você ver aí na sua Bíblia, do 1 ao 3, tem lá a pausa. E depois do 4 ao 8, ao 7, outra pausa. E assim, do 8 até o 11. E o verso 1 nos diz, os três primeiros: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, no coração do mar. Ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua bravúria. Aqui o escritor, vejam, essa é uma das características também que acontece. Esse texto é uma poesia, né? É uma poesia para nós. E aqui ele repete várias palavras. Montes, né? São citados 2 vezes. Águas, são citações que são para reforçar a ideia. E esses 3 primeiros versos apontam para a soberania de Deus, para a soberania do nosso Deus. Se o problema for de uma magnitude a ponto de se comparar com o monte, sendo movido para o oceano, não há motivos para temer. Não há motivos para temer. Essa é a boa notícia. O seu problema é comparativo com o monte, não há motivos para temer. O nosso Deus é um Deus presente. Aqui o escritor está falando que Deus está no controle. Deus está no governo. Nós falamos tanto isso, né? Mas às vezes nós não vivemos isso.
Às vezes precisamos viver. Você precisa viver, Marco. Deus está no controle, mas eu não solto, é meu. Deus está no controle, mas eu vou ajudar a Deus. Aqui, o salmista, quando escreveu este salmo, ele estava dizendo que Deus se faz presente no meio da crise, Deus permite situações difíceis, mas não nos abandona. Deus rege, inclusive, os acontecimentos maus. Inclusive, talvez você esteja pensando, mas isso é ruim para a minha vida, isso é mal, isso não é de Deus. Não, Deus está presente nos acontecimentos maus. Essa é outra notícia que nós temos aqui. Você vai passar dias maus, eu vou passar, eu já passei. Mas Deus está presente. Aquele povo estava cercado. Aquele povo de Judá estava cercado. Mas Deus estava presente. Do verso 4 ao 7, fala de um rio. E aqui, eu pude estar vendo também algo importante. Verso 4 ao 7. Deixa eu até tomar aqui um... Irmãos, em Jerusalém, nunca houve, não há e não haverá rios. Mas ele fala aqui, olha, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre. Lá no livro de Crônicas, eu queria ler isso aí com você agora, no livro de Crônicas, no capítulo 32, só para reforçar o que nós estamos falando. Olha o que aconteceu, irmãos. Segunda Crônicas, Segunda Crônicas, 32, versos 6 e 7. Como eu havia falado, olha, fala de um rio, mas que rio é esse? Como eu falei, é um salmo poético. Ele estava se reportando a um fenômeno que aconteceu naqueles dias, que foi o emblema da presença de Deus, que foi a notoriedade, o emblema da graça de Deus no meio daquele povo. Livro de Crônicas, olha lá, aqui já está, vamos acompanhar aqui. Livro de Crônicas, no capítulo 32. Por favor, põe no verso 1, a partir do 1, só para a gente entender melhor. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Então vejam, a água corria do lado de fora. Eles, com a ideia que Ezequias teve, ele fechou a passagem, e assim um grande grupo se ajuntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? E depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele, e construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou o Milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça,
à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Amém? Os irmãos entenderam? Ezequias tirou a fonte de água que existia do lado de fora do muro e trouxe para dentro da cidade. E essa fonte trazia água para a cidade, cortava a cidade ao meio, para o tanque de Siloé, e jorrava essa água. E água é sinal da bênção de Deus, da graça de Deus. Lembre-se lá do Novo Testamento de Jesus. Se vocês crerem em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele mencionou água. E o Deus presente estava com eles no meio da tribulação, mesmo cercados, mesmo com o inimigo à sua volta. Ele conseguiu trazer a água, que era o símbolo da graça de Deus, para aquele povo. Por isso que ele fala, existe o rio. Dentro da cidade existe o rio, corre um rio. Muitas vezes nós cantamos, né? Existe o rio, Senhor. Mas a graça de Deus, ela é presente, né? Como nós ouvimos várias passagens do Velho Testamento, ela nos mostra e nos identifica situações com que nós vamos vendo que projetam, né? Identificam o Novo Testamento e coisas que nós vivemos nos dias de hoje. A graça de Deus, ela é simbolizada também pela presença dessa água. E naqueles dias, este foi o emblema. A água é símbolo de graça. Eu tenho certeza, irmãos, que ao longo de todos esses anos que nós estamos aqui, nós completamos aí recentemente 25 anos. Deus tem cuidado de nós. Mas eu não falei novidade nenhuma. Mas Deus tem cuidado da sua igreja. E como eu falei, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. É um Deus que independe de circunstâncias. Independe de circunstância. A sua fidelidade vai além das circunstâncias, vai além de situações adversas da natureza, crise familiar, crise financeira. E nessa manhã eu queria trazer isso. Qual é a sua situação? É crise familiar, é financeira, ou seja, qual de ordem for? Lembre-se, Deus está presente. Este salmo ele não foi escrito por acaso. Deus é soberano, Ele cuida de nós. E como Ele cuida de nós? Quando Senaqueribe se levantar contra você, talvez você esteja pensando, mas isso foi uma passagem histórica, isso foi algo que aconteceu com o povo de Judá, isso foi algo que Deus mostrou para eles, porque Ele queria tratar com eles. Amém, é verdade. Mas Deus quer tratar conosco também, senão nós não estaríamos aqui. Deus, Ele precisa sempre tratar. Como eu disse, Ele se incomoda conosco. Né? Qual é a nossa situação? E a ideia de Senaqueribe cercando o povo de Judá, muitas vezes, se você olhar, é a ideia que nós muitas vezes passamos. O salmista, ele falou, olha, Deus trabalha em favor do seu povo. No versos finais aí. Deus trabalha em favor do seu povo. Do verso 8 em diante. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os fins da terra, quebra o arco e
despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Vejam, esses 3, 4 versículos últimos aqui, dentro dessa realidade histórica que nós estamos falando, quando houve o cerco, Ezequias colocou estrategicamente nas torres da cidade homens que vigiavam, seriam os sentinelas, os guardiãos. E durante esses 6 meses, eles ficavam numa posição estratégica que eles pudessem enxergar o lado de fora, os muros pelo lado de fora. E numa certa manhã, num certo dia, estavam lá os sentinelas e eles chegaram e enxergaram o exército assírio totalmente caído, morto, destruídos. E eu acredito, talvez imaginando a situação, um deve ter chamado, olha, vem aqui, venha ver o que aconteceu. E aí entra esse versículo, essa passagem, venham e vejam a obra do Senhor, o que o Senhor faz, o que o Senhor tem feito e o que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu pude trazer isso para mim, irmãos. Quantas vezes a situação é totalmente fora do meu controle, mas a gente vê quando amanhece o dia. Olha, venham e vejam. Como eu falei, isso aqui é um texto poético, sim, mas é um texto que fala conosco. Venham e vejam o que o Senhor pode ver. Você consegue enxergar? Talvez você ainda não esteja vendo. Talvez o exército ainda está te cercando. Mas os sentinelas, eles subiram e estiveram ali observando. E diz a palavra nesse texto que nós lemos, se você voltar lá, leia na sua casa depois, lá em Isaías, nessas passagens, como foi maravilhoso o que Deus fez com eles. Eles não precisaram lutar. Aquietai-vos. Quando diz aquietai-vos, sabe o que significa aquietai-vos, irmão? Aquietai-vos. É pare. Não precise lutar, pare de lutar, pare de se debater. Esta é a palavra de Deus. Pare de se debater. Aquele povo fez sim o que eles precisavam fazer. Tiraram a água, fizeram aquilo que o homem podia fazer, mas na hora de lutar, na hora de derrotar o exército, era só Deus. Era só Deus. Eles estavam sendo, naquele momento, subjugados. Eles não tinham o que fazer. O exército era maior, eram muitos. Diz a palavra que naquele dia, 185 mil soldados caíram. Vejam, 185 mil, não foi um, não foi dois. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. É o Deus presente. Quando eu consegui entender que este salmo, ele se referia àquela passagem, eu falei, meu Deus, como que a gente às vezes passa assim, ó, e faz aquela leitura e às vezes não consegue entender o que Deus quer falar. E aquele povo saiu cantando pelas ruas este salmo. Por isso que ele foi escrito, por isso que ele está aqui. Deus é o nosso refúgio, não foi à toa. Deus foi o refúgio deles. O salmista afirma que eles não temeriam, ainda que a terra se desmoronasse. Se nós compararmos hoje, nos dias de hoje, só para você reforçar a ideia, né? Você imagina um grande monte aí. Vamos dar o exemplo, vai. O Corcovado, eu acho que não tem carioca aqui não, né? O Corcovado sair do seu lugar e se jogar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Imagine, irmãos, imagine. É como falar que o Pão de Açúcar vai sair do seu lugar e se jogar na Baía de Guanabara. Como eu falei, procure identificar, procure
visualizar a situação. Mesmo que isso aconteça, permaneça fiel, permaneça firme, porque o nosso Deus é fiel na sua vida. Permaneça calmo, mas é difícil, Marco. Quando todo mundo vem abaixo, vem em cima da gente, cai, o que eu faço? Deus é presente, irmãos. Esse tema, essa palavra durante esse mês é para nos mostrar que nós servimos um Deus presente, sim. Não é simplesmente para nós preenchermos, né, a nossa vida, de manhã ouvir o devocional. Não, quando você iniciar o dia, você lembre, Deus derrotou, e várias outras passagens nós vimos aqui já sendo falado, e essa palavra, ela muitas vezes pode até nos chocar, né? Porque diz lá na passagem que eles eram como cadáveres mortos, né? Realmente eram cadáveres. Fala bem nesse texto assim, essa palavra, cadáveres. Porque Deus havia agido a favor deles, em favor deles. Deus, Ele é soberano. E que essa palavra, esse texto, irmãos, possa ficar em nossas mentes, possa nos fazer lembrar, quando Senaqueribe se levantar contra você, lembre-se, eu estou cercado, mas Deus é presente na minha vida. Deus entra na cidade junto comigo. Eu estou na muralha, eu estou atrás da muralha, mas a água vai correr, o rio vai correr, porque Deus é presente nas nossas vidas. Lutero escreveu aquele hino maravilhoso, né, que nós ouvimos, que nós já cantamos aqui, que nós já louvamos aqui, Castelo Forte, que muitos de vocês conhecem, muitos de nós conhecemos. E imaginem um reformador, né, um homem que foi escolhido por Deus para fazer a reforma, para tratar, dar uma mudança, dar uma nova imagem do que era servir a Deus, do que precisa o homem saber para servir a Deus. E aquele hino é uma poesia também, é algo maravilhoso. E eu estive lendo assim também aquele hino, estive olhando a letra daquele hino, eu não vou nem me atrever a cantar, porque não eu vou ficar sozinho aqui. Mas é algo, sabe, que é só uma inspiração de Deus. Aí, ó, esse daí, ó. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder, defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com as artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Amém? Acabou. É uma poesia, irmãos. É algo assim, se você para meditar, os demônios, por maiores, né, que às vezes algum pode pintar por situações, não nos podem derrotar. Não nos podem derrotar. Que você possa estar firmado
nessa palavra. Não é a palavra minha, não é a palavra nossa, não é a palavra dos presbíteros, dos pastores, mas é a palavra de Deus para as nossas vidas. É a palavra que Deus tem trazido para nós nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus, eu quero orar com você agora, para que Deus possa nos firmar. Curve a sua cabeça, que o Senhor possa falar em nossos corações, como Ele falou no meu. Então, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, dias de bênção. Senhor, nós agradecemos, porque Tu és maior do que qualquer crise, qualquer pandemia, qualquer situação difícil, qualquer situação em que nós nos vemos embaraçados. Tu estás assentado no trono, sim, no controle de todas as coisas, e sempre presente em nossas vidas, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que cuida de nós. Obrigado por nos ouvir quando nós clamamos, e por te importares com as nossas inquietações, que são muitas. Mas Tu és um Deus pessoal, és um Deus que olha para cada um, não como números, mas como obra das Suas mãos. Tu és um Deus que é a nossa fortaleza, em que nós não precisamos temer, em que nós não precisamos nos assustar com o inimigo, com o adversário. Por mais limitado que nós sejamos, nós confiamos no Deus presente. E é isso, Senhor, que eu quero Te agradecer. Esta é a palavra de gratidão desta manhã, por ser presente em nossas vidas. Obrigado, Pai. Cuida de nós, continua, Senhor, cuidando, Senhor, desse rebanho, desses que aqui estão, e daqueles que me ouvem, onde quer que eles estejam, Senhor, onde quer que essa palavra for alcançada, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, fica conosco, permaneça conosco, de agora para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus.